Oi, pessoas! Estou um pouco atrasado. Olha que coisa! Tudo bem? Eu não estou centralizado, né? Vou fazer aqui. Tem que mais para cá, né? Tá. Querendo ir para cá comigo também. E aí, gente, vai ser um pouco improvisado. Confesso a vocês que vai, mas é isso aí. Para quem está acompanhando o ao vivo, tá sabendo do que está acontecendo. Acho que está tudo certo aqui com o áudio. Vamos começar então mais um podcast aqui neste canal de Meu Deus, tanto aqui no YouTube quanto nas plataformas de streaming. Sejam muito bem-vindos. Para a gente falar especificamente aí de Boys Love, que me decepcionou um pouco. Só um minuto, gente. Que teve aquelas decepções gostosas de sempre. Estou me decepcionando com alguns que estão ao vivo, que estão acontecendo. Será que se eu subir um pouquinho esse microfone aqui vai ficar muito feio na imagem? Até aqui assim. Que alguns ainda já se mantêm me decepcionando e outros me decepcionaram a ponto de eu chegar e falar que não vai dar mesmo para assistir ou para considerar de que eles são bons. Deixa eu só abrir o meu roteiro aqui. Mas é isso aí, gente. Para quem está acompanhando, esse é o podcast Drops Boys Love, onde eu falo sobre dramas, especificamente dramas Boys Love. Esse é o episódio de número 28, então falando dos Boys Loves que decepcionaram em 2026, especificamente na minha opinião, tá? Você pode discordar, discorde aí da sua casa e é isso aí. Para quem está acompanhando ao vivo, estou um pouquinho atrasado, mas cheguei a tempo. Gente, esse final de semana está um pouco louco para mim. Então é isso. Esse podcast está acontecendo no dia 22 de agosto. Só que eu não separei tantos aqui, né? Separei alguns para a gente falar. Precisava separar até a lista do que eu tenho lá no Dramalist. Teve alguns também que eu acabei não assistindo. E o pessoal comentou, falou algumas coisas, né, sobre isso. Porque assim, gente, eu tive muitos percalços nesse meio tempo para continuar a assistir os BLs. Eu comecei a trabalhar, comecei a um trabalho fora, um trabalho presencial, e isso acabou acarretando muitas coisas, no sentido de que eu não consegui dar conta desses vários Boys Love que a gente tem, que a gente está tendo, teve de lançamentos, está tendo de lançamentos. Então eu acabei não conseguindo lidar com todos esses lançamentos, então eu tive que realmente fazer uma grande seleção desses Boys Love. Então eu estava numa época acompanhando muitas coisas e depois eu acabei realmente tendo que fazer essa seleção, né? Ah, será que eu vejo isso? Será que eu não vejo isso? Então, é aquela coisa, uma hora a gente precisa fazer uma seleção de coisas, até porque a gente não dá conta de assistir. Eu não vou falar assim especificamente da lista que eu estou assistindo. O problema só é que na hora que você está aqui no Drama List, você não consegue ver. Como que fala? Você não consegue ver o ano. Eu queria muito ver quais que são desse ano aqui. Não vou me lembrar de todos, tá?
Mas enfim, deixa eu ir então para essa pequena lista que eu fiz aqui, levando em consideração, gente, aqueles BLs que eles saíram esse ano ou que ele teve a sua maior exibição em 2026. Tem Japão, tem Coreia, tem Tailândia, tem China. Então, é isso aí. Eu vou pegar aqui pela ordem, não sei se eu vou seguir pela ordem. Mas teve um recentemente do Japão, que ele foi um BL bem curtinho, ele já tinha episódios bem curtos e ele ainda foi curto em relação à quantidade de episódios. Que se chama A Sunday Kiss After the Night Shift. Ele teve 4 episódios sobre uma história de 2 caras que eles trabalhavam como segurança. Se eu não me engano, acho que era numa sala de cinema, não entendi muito bem. E assim, gente, uma história fraquíssima, os 2 atores fraquíssimos de interpretação, que assim, desculpa, mas eles precisam melhorar muito que eles têm de interpretação, de atuação em si, porque realmente eles não convenceram nesse trabalho aí que eles fizeram. Pode ser que futuramente eles apareçam em outro trabalho e arrasem no que eles estão fazendo, pode até ser. Mas fora isso, essa história especificamente para mim não foi uma história interessante, foi muito ruim em todos os sentidos. Eu esperava muito mais dessa história, mas aí teve 4 episódios que basicamente não contaram nada com nada, não teve nenhuma novidade assim para a gente analisar nesse sentido. Então, foi uma decepção para mim do ano. Pode ser que apareça lá na lista final das decepções do ano, mas eu particularmente não gostei. Olha, eu acho que teve os 2 que tiveram aqui da Tailândia, eu acho que pode ser que eu crie um pouco de polêmica. Aliás, eu coloquei 3 da Tailândia e parece que boa parte deles foi por causa da produtora. Eu coloquei Pitch Lover como uma das primeiras decepções da Tailândia, porque assim, gente, a produtora de Pitch Lover é a Copiar Bangkok, a mesma de Playboy e de uma outra que tem aqui. A Copiar Bangkok, ela tem um grande problema na produção dela, é que não levar em consideração tanto a história em si e querer muito focar na questão de que os atores, de que o casal em si, principalmente o casal principal, ele precisa se pegar no sentido sexual da coisa. Então eles precisam estar a todo momento tendo uma tensão sexual ou então ter uma pegação sexual. Pitch Lover, ele fala de uma história de um cara que tenta ganhar dinheiro em cima de ser meio que um acompanhante e de um criador de conteúdo de vídeo adulto. Só que a partir do momento em que ele consegue isso, e aí ele começa a trabalhar com esse pitch lover, ele acaba se apaixonando pelo cara e o cara acaba se apaixonando por ele. A história ela é muito confusa desde o início, porque eles trabalham muito nessa questão da própria fruta em si, do pêssego, que é o peach, e a história, ela, assim, ela foge muito do conceito correto. Ela, não que assim a história ela tenha problemas de preconceito, não, mas ela foge, o roteiro dela foge muito da história. Tem hora que você não entende especificamente o que a história quer nos trazer, e aí vem o mal da Copiar Bangkok. Ela quer, muitas vezes, instigar a gente a achar que a história é perfeita, de que uma história muito boa de série precisa ter muita parte sexual, e não é bem assim. Tem histórias que a gente não precisa ver tanto disso, ver tanto essa questão de pegação, de sexo, dessa parte mais sexual para a gente ter uma história boa.
Eu acho que isso eu vi muito, por exemplo, esse ano de Ticket to Heaven, que a gente teve uma parte até que sexual, mas isso não era o principal da história. E se não tivesse tido, não seria tanto problema. Isso não faria tanta falta assim na história. E parece que as produções vindas da Copiar Bangkok, elas precisam muito jogar pra gente de que eles precisam fazer sexo, do que eles precisam estar sempre com aquela tensão sexual. Que, aliás, é uma coisa que me incomoda muito quando parece que tudo que a pessoa fala vai para um lado mais conotativo sexualmente e tem sempre aquela tensão na cara da pessoa, do ator, do personagem, de que tudo tem que acabar no sexo. E eu acho isso bastante ruim, porque a série ela tem um potencial muito grande de história e a produtora não consegue acompanhar isso. A produtora ela não consegue entregar isso. Óbvio que você vai ter, dentre as histórias, você vai ter um lugar onde vai trazer essa parte mais da intimidade, da química, do íntimo, enquanto você vai ter outras produtoras, que é o caso, por exemplo, da GMM, onde você não vai ter essa entrega tanto da parte sexual. Você vai ter uma história que, em sua parte, ela é boa, tem algumas histórias que elas não são boas, que elas não entregam a pegação, e aí elas acabam se tornando uma grande decepção. Mas ao mesmo tempo que ela entrega essas histórias, cada produtor entrega suas histórias, a gente tem que analisar, será que eu gosto desse tipo de história ou será que eu gosto desse outro tipo de história? O que é que eu vou levar em consideração nesse sentido? Então eu acho que Pitch Lover acaba entregando uma história que ela é muito sexual, ela vai muito para essa parte sexual e a gente não tem muito o que fazer nesse sentido. A gente ou tem que concordar de que a história ela é muito sexual, então eu vou assistir ela porque eu gosto disso, porque eu quero isso, porque isso que é o que me interessa, ou então se eu vou para as histórias que elas não têm tanta essa entrega sexual e elas se preocupam mais com o roteiro. E a gente bate muito na tecla, né, de que a gente tem muito essa questão ainda do fetiche. Tem, gente, eu não vou falar assim, porque tem as pessoas que falam, mas isso não é fetiche. Mas você querer, eu lembro que alguns comentários que também teve de Ticket to Heaven, que o pessoal falava, mas eles precisavam ter tido uma entrega sexual. Não, eles não precisavam ter tido uma entrega sexual. Por que precisava? Por que Ticket to Heaven precisava de uma entrega sexual se toda a história em si, contada, mostrada ali naquele momento, era uma história legal, interessante, boa de se ver, boa de se acompanhar? Né? Então, eu acho que temos, assim, situações. É bom, mas não precisava ser tanto. É bom, mas não precisava dessa entrega sexual. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, porque assim, não que essa parte do íntimo não tenha que acontecer. Ela tem que acontecer a partir do momento que ela faz sentido. Se ela faz sentido na história, ok, maravilha, vamos lá, ok. A partir do momento em que a série ela só vai focar naquilo e isso não vai agregar nada para dentro da história, não faz sentido você ter. Porque aí você não entrega uma história coerente. Ou então você não entrega uma história que ela trabalhe bem o enredo. Ela vai trabalhar simplesmente numa história do casal. Isso me irrita também muito nos BLs, aonde você esquece completamente o roteiro da história para você focar principalmente na história do casal. E aí não faz sentido, nenhum sentido. Você tem um bom roteiro, você tem uma boa história para você contar, só que
por desejo do diretor, ele quer focar só falando do desenvolvimento daquele casal. Se esquece dos casais secundários e fica por isso mesmo. Se esquece dos personagens secundários e fica por isso mesmo. Então, enfim. Pit Lover é uma história que eu particularmente não gostei. Indo para a Coreia do Sul, teve um BL chamado Fix the Error. Ele foi um BL também curto, os episódios foram curtos e a duração dos episódios curtos e o total de episódios também curto. Que era de um cara que ele era um ceifador, bem preguiçoso, e que ele precisava desencarnar uma pessoa, só que ele tinha lá um rabisco do nome da pessoa, e na hora que ele foi encontrar essa pessoa, ele encontra duas pessoas que ele acha que as pessoas, sabe? Ele tinha que eliminar uma pessoa, só que ele fez tanto garrancho na escrita, aliás, ele escreveu e depois aquele papel que ele escreveu acaba se perdendo, acaba danificado. E na hora que ele encontra a pessoa, ele encontra duas pessoas com nomes parecidos. E aí ele não sabe quem é que ele tem que eliminar. E aí ele acaba vivendo aquela história no planeta físico, né, no planeta terrestre, para tentar entender qual é o cara que ele tem que eliminar. Só que ele acaba se apaixonando por um deles. E aí ele tenta, de alguma forma, fazer com que ele consiga cumprir com essa missão, mas, ao mesmo tempo, ele fica com muito receio de cumprir essa missão e não conseguir viver este grande amor. Gente, assim, foi meio sem pé nem cabeça essa história. Confesso para vocês que foi. E eu particularmente não gostei da história justamente porque o roteiro, assim, não estava dos melhores e eu esperava muito da história que não entregou basicamente nada. Eu não senti tanta química desse casal principal, eu fiquei com muita birra do casal principal inicialmente e eu acabei largando mão. Eu falei, ok, vamos deixar para trás isso. Eu acabei a história, tá, gente? Com muito custo, mas eu acabei a história. Mas eu queria muito não ter acabado. Porque foi uma história que, para mim, ela não agregou absolutamente nada, porque ela começou de um jeito, ela girou naquela história e parece que ela simplesmente deixou muito a desejar nesse sentido da história girar, da coisa girar e não chegar em nada, e não ter nenhuma conclusão em si benéfica daquela história toda. Então, Fix the Error, para mim, foi uma história que, para mim, não agregou em nada e não foi uma história, para mim, que foi interessante de assistir. A gente teve bastante BL chinês. Não foram todos os BLs chineses que eu assisti, tá? Como eu falei para vocês lá no começo, eu não consegui assistir a tudo. O pessoal falou muito desse BL, não que era chinês, mas era um BL coreano, que foi o BL do Promotor. Gente, eu não consegui assistir, tá? Eu ia começar, ele estava na lista de vontade de assistir, né, e tal, do planejamento para assistir, né, do Plan to Watch, que eu acabo acompanhando isso dentro do Dramalist. Gente, não deu tempo, assim, foi passando tantas coisas, e aí aí me dá preguiça um pouco dos BLs que eles já iniciaram. Eu sou desses, tá? De BL que inicia, você já tem 2, 3 episódios, e aí você fica, sério. Eu quero muito acompanhar, porque eu quero muito acompanhar, não, eu quero muito assistir ele, porque eu vi as pessoas falando bastante dele, falando bem, então é uma história que eu quero pelo menos assistir para eu chegar lá na frente e falar, não, a história foi boa e tal. Tem muitas histórias que estão acontecendo aí que eu achei interessante dentro do seu roteiro, dentro da própria repercussão
em si, mas infelizmente são histórias que eu não estou conseguindo acompanhar pela rotina toda que eu estou tendo. Mas eu assisto a maioria deles, principalmente em respeito a vocês, mas porque eu também gosto, obviamente, de assistir, até pelo fato de que eu trago as minhas resenhas aqui no canal. E aí, dentro da China, eu vi que teve um que as pessoas. Olha, por incrível que pareça, eu no começo eu estava gostando. Mas eu acho que a história ela se perdeu tanto que era o BL The Gaze. Era uma história onde você tinha um rapaz que ele era jogador de tênis e ele precisa contratar um fisioterapeuta para ajudá-lo a se recuperar de uma lesão no punho. E aí ele contrata um rapaz que ele já tinha conhecido antes, que ele não tinha, ele não, né? A equipe dele lá contrata esse rapaz, aonde ele já tinha tido uma experiência ruim com ele. Eles já tinham, né, meio que se desentendido antes, sem saber a profissão de cada um. E aí, na hora que os dois se encontram, há um atrito inicialmente, para depois ter o envolvimento, ter toda essa história romântica entre os dois. Qual que foi para mim o problema de The Gaze? Que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem ainda hoje dentro dos BLs. É você formar um casal que ele não tem química alguma. E aí vem muito assim para mim. A gente vê na Tailândia em específico tendo os chamados workshops, aonde o casal principal especificamente, lá eles começam a criar a história, eles começam a desenvolver essa história, eles começam a decidir a que ponto é que eles vão de interpretação, de entrega, de química e tal. E aí você depois tem o resultado disso dentro dos BLs. Foi o que aconteceu, por exemplo, que eu tenho visto recentemente com o The Edge of Horizon. Que eu não sei se é a produtora que está divulgando, só que eu sei que eu vi hoje mesmo no Instagram mostrando de como que foi o trabalho de workshop do In e do Onsa para eles criarem essa química entre os dois. Então, lá dentro já do workshop, eles já começam a trabalhar isso com eles já começam a trabalhar essa entrega, essa química deles. E aí, a partir do momento que eles conseguem trabalhar essa química, que eles vão entregar essa química dentro da série. O que surtiu muito efeito para a química ser boa dos dois dentro da série. Em contrapartida, eu vejo que existem muitos atores que ainda não conseguem entender de que eles precisam cada vez mais se aperfeiçoar. Na interpretação, na entrega, em todos os quesitos. Eu digo e repito, gente, que tem muito ator famoso que ele só tá famoso por causa do chip. Porque se dependesse da interpretação e da entrega dele dentro das séries, ele tava basicamente sem emprego. E o que aconteceu em The Gaze foi que o casal principal não teve química. A história era interessante, mas ela também rodava em alguns momentos. E aí, quando a gente achava que ela poderia engrenar, ela não engrena. Ela fica sempre na promessa. Porque a gente imagina que os dois poderiam dar um casal muito legal e eu não sei se em algum momento algum dos atores falou, não, eu não quero, eu não sei o que, porque tem dessas também, né? Do cara não querer em nenhum momento ter um contato com o outro de forma romântica dentro das séries, porque ele é o gay, ele é o hétero padrão de que não pode, que não sei o que, lá. Tem muito disso também, infelizmente. Então, assim, se você vai aceitar fazer uma série como essa, e aí você é o ator principal, né, e tudo,
leve em consideração de que tem muita gente assistindo, de que tem muita gente que está acreditando naquela história. Independente, gente, assim. Independente do que seja, independente da história que for, vai ter pessoas que vão acompanhar você, que vão acompanhar a sua história, que vão acompanhar esse BL. E aí você precisa entregar uma história coerente e uma história que as pessoas gostem de assistir. A partir do momento que você tem alguma restrição do que fazer e tal, porque isso não pode, porque você começa a minar a história que você tá, a ponto de que as pessoas não querem mais assistir. Eu, particularmente, cheguei até o final de The Gaze para saber o final da história. E ainda assim eu me decepcionei muito com o final. Então é uma história que eu dava muito para ela e eu cheguei ao fim considerando de que, para mim, ela não valeu a pena assistir. Não é uma história que eu indico para as pessoas assistirem. Infelizmente. Teve uma história também, voltando para Tailândia, e eu acho que a última série que eu tenho para falar aqui das minhas anotações, eu vou criar um pouco de polêmica. Teve uma história na Tailândia que estava passando de terça-feira e chamava Magic Move. Era uma história de um rapaz do Hit. É, achei que ia vir um. Do Hit, que ele. Como que era mesmo, gente? Como que eu falo do plot? Ele era um cara que ele começou a. Ele é um rapaz normal, pacato em si, e que ele se utilizava muito da questão de ler a sorte das pessoas nas pedras para brincar com isso e tal, mas que ele entende, mas que ao mesmo tempo ele acreditava muito nessas histórias, ele acreditava muito nessa mística toda. E aí quando ele conhece o It, e aí o nome dos dois parecidos fica bem complicado pra gente, né? É o It ou o Hit? Ele conhece o It, e aí por ele ter se interessado pelo It, o It querendo saber assim, eu conheço uma pessoa que foi um amor do passado, mas eu não sei como que ele tá, eu precisava saber. E aí, porque ele, pelo Hit ter se interessado pelo It, ele mente falando que ele tá muito próximo desse ex e fala que é ele. Posteriormente, ele acaba falando que esse amor do passado é ele. Mentindo, obviamente. E aí os dois começam a ter um envolvimento. O It querendo muito que eles dessem certo, de que eles pudessem voltar, ele acreditando que o Hit era a sua paixão do passado. Passando-se algum tempo, a gente entende que realmente não é. Só que a história ela foi bem devagar desde o início. E eu acho que o que mais me irrita nessa história é que, na hora que a gente descobre tudo o que está acontecendo, e de toda essa questão das mentiras, porque a gente tem mentira tanto do lado do Hit quanto do lado do It. O Hit, ele fica bravo porque o It mentiu para ele. Sendo que quem começou a mentir foi ele. Aí assim, gente, eu quis muito entender qual que foi a premissa do Hit entender que ele estava certo e de que o It estava errado. Porque aí ele briga com o It. E aí vem toda a questão, né, de que a série fica segurando, se lamentando em cima disso para criar toda uma narrativa para o encerramento da série. Só que a briga do Hit não faz nenhum sentido. E vamos bater novamente na tecla, gente. O casal principal não teve química alguma. O casal secundário teve muito mais.
Eu gostaria muito de ter assistido uma história melhor do segundo casal do que o casal principal. E aí é difícil quando o casal secundário ele rouba a cena, né? Porque aí você tem o problema de o pessoal achar que o público prefere muito mais a, a relação do casal secundário, e aí você quer abrir espaço para o casal secundário, mas você não pode, ou você não quer abrir essa história, ou você não quer abrir essa história, e aí você fica muito nisso, de que eu preciso focar na história do casal principal, o casal principal que precisa ter esse foco maior na história, então eu vou focar aqui, o casal secundário vai ficando cada vez mais de lado. Foi até que um trabalho bem interessante no casal secundário, mas eu ainda esperava um pouco mais. Até porque a história do casal principal, ela ficou muito maçante, ela ficou muito chata e você particularmente se irritava muito, principalmente com o Hit, que falava assim, eu preciso contar pro Hit o que tá acontecendo, aí eu preciso. E aí, na hora que ele conta, ele descobre também da parte do It que há uma parte de mentira. E aí ele fica pé da vida e aí ele quer brigar com o It. Sendo que não faz absoluto sentido ele brigar com o It. Nenhum sentido. E aí, para mim, eu acho que assim, foi a gota d'água de achar a história ruim. A história já não estava boa, aí a gente continua achando ruim. Então, foi bem complicado, gente. Foi bem chato essa história. E aí tem uma que está em andamento, gente, mas eu já cheguei na conclusão de que, ai, que forçação de barra. Quem tá assistindo Make You Right? Cara, ai, gente, eu comecei eu não assisti a primeira versão, tá? Só para deixar claro. E aí eu fui para essa versão que eu queria ver, né? Eu queria assistir, era mais uma história para assistir e tal. Cara, a história ela se perde completamente nesse enredo. É, um- Tem vários pontos muito errados na história, a começar que é mais uma série da Copiar Bangkok. Aí a Copiar Bangkok vem. Desculpa, mas eu vou falar bem mal dessa produtora, porque a maioria das vezes que eu assisto coisas dela são coisas que me irritam bastante. Eu sempre acho que ela vai acertar, mas ela nunca acerta, né, infelizmente. É mais uma vez uma história que, por mais que ela seja uma história muito infantil, existe aquela tensão meio sexual, principalmente vindo do casal secundário. Só que assim, gente, eles são jovens. Teoricamente, eles são menores de idade. Então, a descoberta deles em relação à vida de namoro, sexual e tudo, é ainda uma vida muito, vamos dizer assim, inocente. Apesar de que não deveria ser tão inocente, mas assim, quando você fala muito desse início, desse grande amor do jovem, do adolescente, de que ele está se descobrindo, de que é isso e aquilo outro, você fica muito naquilo de, ok, o jovem ele está se descobrindo, então ele vai ter muitas dúvidas e tal, e vai acabar até tentando descobrir isso com outras pessoas. Acontece. Mas eu acho que Make It Right leva muito ali a história numa, numa mesmice de sempre que não vai para frente. O, o rapaz, ele namora, que é o Fuse. Eu esqueci o nome do outro. Ti, é o Ti. Tem o Fuse, que ele namora uma menina, e tem o Ti,
que gosta do Fuse. Por que ele gosta do Fuse? Não sei dizer, mas ele gosta do Fuse. E aí o Ti tenta de alguma forma se aproximar do Fuse e o Fuse, ele assim, ele gosta e tal, mas ele é aquele rapaz mais timidozinho, ele fala que ele tem uma namorada, mas a namorada não liga para ele. E a família dele fica meio assim, você pode ter sua namorada e tal, mas se você quiser ter um namorado, a gente não vai brigar, a gente vai aceitar, porque você tem que ser feliz, que não sei o que. Nossa, família é maravilhosa. Mas o rapaz parece que ele tá muito mais assim, tem o Fuse aqui, ele é um cara bom, ele é um rapaz bom que estuda na outra turma, mas eu ainda preciso continuar sendo o babaca, o bobo, o idiota que vai acreditar na menina porque eu sou hétero. Aí, sim, tipo, na primeira oportunidade que ele tá com o Ti na casa dele, ele quer que o Ti beije ele. Porque ele quer saber como que é beijar uma pessoa. Mas ao mesmo tempo que ele quer saber como é beijar uma pessoa, ele não quer ficar com o Ti ou ele não quer ter um envolvimento amoroso com o Ti, porque ele tem uma namorada que ele precisa respeitar. Gente, vocês percebem que o enredo da história ela não faz absoluto sentido? A série fala de fazer o certo, mas o menino ele sempre está errando. O Ti tá ali ajoelhado para ele, mostrando, eu posso te fazer feliz, você pode ficar comigo, sua família me aceita, porque foi o que aconteceu no último episódio que teve. Sua família me aceita, nossa, a gente vai dar um casal muito bonito. Fuse continuar sofrendo pela namorada todo o episódio. Sendo que ele descobriu que a namorada sai com um cara. Ele viu isso. A namorada liga, ele fica. Mas é. Eu até esqueci o nome da menina. Mas fulana, a gente precisa conversar. Aí depois de conversar, tchau. Ele não consegue concluir um pensamento com a menina, porque a menina é muito mais acelerada do que ele, e ele tava meio com receio de falar alguma coisa para a menina fica chateada. A menina tá sendo uma FDP com ele tá com medo de ser. Ele tá com medo de causar um problema para ela. De fazer com que ela fique triste. Gente, não dá. Não sei se para quem assistiu aqui a primeira versão. Eu lembro que até a primeira versão tinha o Onpayá e o Pique, que eu vi algumas fotos promocionais que teve, mas é uma série bem antiga, assim, dos primórdios de BLs da Tailândia. Então, eu não era da época de lançamento, então eu acabei não assistindo. E aí gente, particularmente eu não gostei da série, tá? Então, tô assistindo até o final? Tô. Mas eu particularmente, assim, já chegando nas minhas conclusões finais do que está acontecendo, para mim a série não tem onde melhorar. Mas, enfim. Vamos para algumas notícias que nós tivemos nessa parte de news que eu trouxe aqui para vocês. Eu falei no outro episódio do podcast algumas coisas e nesse também. Tem uma história, eu tô pegando principalmente na Calam, que tem uma história do. Vocês não sei se vão conseguir ver. Que é um suposto vídeo do Bill Kim
com uma garota misteriosa que foi divulgado na internet. Eu tô falando dessa história aqui em específico porque eu vi hoje, na rede ao lado, uma postagem que falaram que ele e o PP estão bem afastados. E de que isso seria um forte indício de realmente de um afastamento dos dois, porque o Bill Kim não queria continuar na indústria BL, principalmente porque ele estaria nesse relacionamento, não sei se com essa menina que aparece nesse vídeo, mas de que ele é assim, você até se incomoda de ver, porque foi um trabalho que os dois fizeram, né, o Bill Kim e o PP, de que eles fizeram um trabalho juntos e que o BK ele mostra muito que ele está realmente muito incomodado de estar ali. E o PP também se mostra incomodado, mas ele tenta de alguma forma contornar toda essa situação, mas a gente percebe de como os dois estão bem incomodados e bem distantes um do outro nessa interação que eles tiveram em um evento. Então eles falam especificamente de que este vídeo, ele é realmente um vídeo real de que estava acontecendo e de que o Bill Kim estava então com essa suposta namorada com ele nesse vídeo. Mas por enquanto são só boatos, obviamente, porque os atores não vão falar tanto disso. Tivemos também uma polêmica envolvendo o NetJJ e a empresária dos dois. Eu vou ler a notícia aqui da Calam. Um retweet feito pela Care, empresária dos atores Net e JJ, sobre o antigo chip do Net James, acabou se tornando a gota d'água para o fandom. Os fãs já vinham reclamando há bastante tempo da gestão da empresária e de episódios considerados recorrentes, mas a nova situação aumentou a pressão por mudanças. Após a repercussão, Care publicou um longo esclarecimento. Ela afirmou que reconhece os erros, explicou que não queria que NetJJ precisasse vir a público para assumir a situação e disse que a responsabilidade deveria ser dela e da equipe. Segundo a empresária, ela e os atores chegaram a conversar sobre o assunto, mas respeitaria a decisão deles caso quisessem se manifestar. Care também afirmou que os reposts feitos por ela anteriormente não foram intencionais, mas reconheceu que precisava ter mais cuidado. O NetJJ fizeram uma live, né, tudo que eles estão acompanhando e pediram um tempo para definir os próximos passos. Net reforçou que continua ao lado do JJ e dos fãs, enquanto JJ disse estar surpreso com a situação, mas que entende as preocupações do fandom. Apesar da troca da empresária, Care afirmou que continuará torcendo pelo crescimento dos dois e que deseja vê-los chegar cada vez mais longe. Eles falam, o fandom fala que não é a primeira vez que a Care faz publicações, principalmente no X, mostrando algumas coisas relacionadas a Net James. Vamos lá, gente, para a gente esclarecer nisso tudo. Existiu o chip, que eles atuaram, eles foram protagonistas de uma série, e aí, a partir do momento que se teve esse protagonismo, qual que foi a decisão de tudo ali? O Net queria continuar atuando e o James queria ir para a parte artística, para a parte musical. Então, não daria certo para os dois conciliarem a vontade dos dois, que foi decidida, né, que foi culminada no fim do chip. O Net continuou atuando e aí ele foi atrás de outro chip, que aí ele fez o chip com o JJ,
E o James foi lá e tentou fazer a sua carreira de músico. Tentou, né? Porque vamos combinar que, como cantor, ele é ótimo ator e também é um ator mais ou menos. Ele continua, mas ele vai aparecer em outros BLs que já tá sendo promovidos aí e tal. Então, assim, cada um seguiu a sua vontade, seguiu o que queria para a sua carreira. Se de alguma forma não deu certo para um lado ou para o outro, isso aí é totalmente responsabilidade dos atores. Os atores decidem para onde é que eles vão. Eu não quero continuar mais a carreira de ator. Tudo bem que às vezes você não tem muita escolha. Só que a gente percebe que o James teve uma escolha, ele preferiu de uma forma e ele seguiu dessa forma. Agora, se as pessoas acham que ele não deveria ter seguido dessa forma, quem tem que avaliar isso é ele. Ele que tem que decidir se o que ele fez para a vida dele era bom ou não. E não adianta as fãs de Chip morto ficar reclamando das coisas ou ficar xingando, porque foi o que aconteceu lá atrás com o Chip do On com o Lang. Não deu certo, os dois fizeram kidnap e não deu certo. O Lang está com um contrato mais ou menos ali com a GMM, que eu acho que a qualquer momento o Lang pode anunciar uma saída da GMM, porque ele está atualmente no ar com o Love Destiny, que a história também de Love Destiny, ela gira assim, ela não vai para frente também, né? Mas vamos deixar isso por enquanto no reservado. E aí as pessoas elas acham que ficar falando do chip antigo vai fazer com que o chip retorne, e não. Chip antigo não retorna assim de um dia para a noite. Se fosse para retornar por causa de publicação de fã doida nas redes sociais, o chip do On já tinha voltado e o Net já tinha largado do JJ e voltado para o James. A gente já tinha tido muito chip que voltou. Quem se lembra também de críticas que se teve no chip do Jimmy com o On-Crit? Que agora o On-Crit está com o JJ, que agora é JT. Também tivemos problemas com isso. Tanto que falam que o chip do Jimmy com o On terminou por causa das fãs viúvas de Jimmy Tommy. Gente, é complicado. As coisas, bastante complicado. Então, assim, superem. É bom superar, porque isso aí vai doer menos em vocês. Tá? Um episódio bem curto aqui para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado desses assuntos. Podem falar aqui para mim o que vocês acham, qual que foi o BL que para vocês decepcionou, ou que ainda está acontecendo, está sendo exibido e está te decepcionando. Quero saber a opinião de vocês. O podcast, ele está saindo, só para contextualizar vocês, às sextas-feiras, não mais de quinta-feira, por inúmeras questões trabalhistas, mas agora está saindo de sexta-feira as nossas lives. Esse final de semana, aliás, esse episódio, que foi um episódio que excepcionalmente aconteceu no sábado, mas eu vou manter os episódios toda sexta-feira às 7h30 da noite. São os episódios semanais e a gente tem uma folguinha ali entre dezembro e janeiro dos episódios aqui do podcast. Tá bom? Um beijo grande para vocês e até o próximo episódio.